noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós. E é uma alegria muito grande poder estar aqui nos 70 anos da Sociedade Espírita Fé e Esperança, essa casa que trouxe a tantos corações e continua trazendo tanta esperança, tanto amor, e que continue cada vez mais crescendo esta família do Fé e Esperança. Então nós vamos falar sobre comunicação não violenta e relacionamentos saudáveis. Qual seria o maior sonho do ser humano? Qual é o nosso maior sonho? Qual é? É ser feliz, não é verdade? Nós queremos a felicidade, buscamos a felicidade. Só que ser feliz, como diz, tem uma música que diz é melhor se sofrer junto do que ser feliz sozinho, é porque nós precisamos estar em contato uns com os outros. Então, por necessidades evolutivas, nós nos reunimos no lar, no trabalho, na religião. Para quê? Para desenvolver as virtudes dentro do nosso coração. Quais virtudes? Dependendo das nossas necessidades. A humildade, a paciência, a tolerância, a bondade, a caridade. Então, conviver é possibilidade conferida a todos. Agora, a boa convivência é para quem deseja crescer e educar-se. A boa convivência. Conviver qualquer um convive, mas bem conviver é somente para quem realmente deseja crescer e educar-se. Então, é possível conviver em harmonia? Vocês acham que é possível viver em harmonia? É possível. Não estamos dizendo que seja fácil, dependendo do tipo de relacionamento que temos com algumas pessoas. Esse relacionamento pode não ser tão fácil a convivência. Tem pessoas que são mais fáceis, tem pessoas que são mais difíceis, mas conviver em família, ou conviver em harmonia, melhor dizendo, é possível e principalmente necessário. E Jesus veio nos mostrar o caminho. Qual o caminho para convivermos em harmonia, convivermos em paz, convivermos melhor? Jesus nos mostrou e veio nos ensinar o quê? O amor. Nos disse que nós deveríamos amar. Amar. E Jesus não só falou do amor, mas ele experienciou o amor, vivenciou o amor, nos mostrou o que era realmente amar. Ainda estamos muito longe de vivenciar e experienciar o amor que Jesus sente e sentiu quando esteve aqui na Terra por nós. Perdoar. Ele também disse que nós deveríamos perdoar as ofensas, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, cada ofensa, né? Não julgar. Jesus nos colocou que nós não deveríamos jamais julgar a outra pessoa. A gente sabe da situação da mulher adúltera que chegaram e trouxeram, então, aquela mulher que foi pega em adultério, para que Jesus desse, então, o seu veredito. Apedreja ou não apedreja aquela mulher que estava em pecado? E ali Jesus fez algo muito interessante. Ele tirou o foco da mulher que estava equivocada e fez com que cada um olhasse para dentro de si. Tirou o foco dela e colocou o foco para dentro de cada um. E disse, aquele que estiver aqui sem pecado, atire a primeira pedra. E nós ainda estamos, com todos esses ensinamentos de Jesus, ainda estamos fazendo o nosso esforço para aprendermos a quê? A perdoar, a amar, a não julgar, a ter empatia, a nos colocarmos no lugar do outro, a sentirmos o que o outro está sentindo, a falar com o coração, falar com o coração aberto, falar com amorosidade, como Jesus falava. Então ele nos trouxe todos esses ensinamentos. Se nós fizéssemos exatamente o que ele nos ensinou, os nossos relacionamentos seriam
maioria dos nossos conflitos estão ligados a uma comunicação inadequada. Uma pessoa diz A, a outra entende B. Uma diz C e a outra entende D. A nossa forma de comunicação ainda não é uma comunicação que conseguimos nos compreender na totalidade. E por causa disso, a violência ela decorre da crença de que outras pessoas causam a nossa dor. E, portanto, essas pessoas merecem o quê? Punição. É o outro que está me machucando, é o outro que está me fazendo sofrer, então esse indivíduo merece punição. Mas, o Dr. Marshall Rosenberg, um psicólogo americano, ele, desde os anos 60, é orientador educacional, e nas escolas começaram a buscar o Dr. Marshall em função das situações de conflitos raciais, em função da segregação racial na época. Então ele desenvolveu uma abordagem nas relações interpessoais. Essa abordagem que é orientada na compaixão, denominada comunicação não violenta. E esse processo ele pode nos ajudar a superar as formas alienantes de comunicação. O que esse psicólogo diz está baseado também no que Jesus nos falou, só que de uma outra forma, só que de um outro ângulo, na mesma coisa. Não julgar, ter empatia, a perdoar, a falar com o coração. Então, no livro Em Busca da Sabedoria, Vinícius Lousada nos diz assim: uma alternativa interessante para o nome emprego da palavra consistiria em buscarmos falar com o coração repleto de amorosidade, atentos aos sentimentos que estariam habitando em nosso mundo emocional no momento em que vamos dizer algo, pensando antes de falar, e com isso conseguiríamos ajuizar melhor as consequências do que verbalizamos. Então, se nós pensarmos antes de falar, se nós falarmos com o nosso coração repleto de amorosidade, com toda certeza, a nossa comunicação com a outra pessoa será melhor e, consequentemente, a nossa harmonia naquela relação. Mas vamos ver no que se baseia a comunicação não violenta. É um modo de falar e ouvir em que nos entregamos de coração, tornando-se possível fazer emergir a nossa vocação espiritual, o amor, manifesta na compaixão ou caridade em nossos diálogos com os outros. O Dr. Marshall diz que, na essência, todos nós temos bondade, nós temos compaixão, nós temos o nosso lado bom. Em essência, todos nós temos. Só que, por dificuldades na nossa comunicação, a nossa falha, as nossas imperfeições fazem com que a gente estimule no outro um lado escuro, um lado que não é bom. E acaba fazendo com que a gente tenha grandes dificuldades. Eu vou só colocar aqui para vocês que vem somar a essa projeção aqui, que é um vídeo mostrando a nossa essência. No, tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí, vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y vamos a hacer unas fotos y me las hacemos mejor. Yo me voy andando, ¿vale? Yo me voy y unos 5 minutos. Fijo. ¿Vale? Eles têm tempo para abrir, eles têm que contar até 5 para abrir e ver o que tem embaixo do prato. 3. Um tem um sanduíche e o outro está vazio.
Então vejam, ó, este é o ser humano em essência. O que será que o corrompe a natureza generosa que existe em todos nós? Em essência, nós somos generosos. Em essência, nós temos o nosso lado bom. O que faz com que o outro lado seja estimulado? O outro lado seja, então, refletido, né, para fora. Então, o Dr. Marshall também diz que todos nós temos esse nosso lado bom, a compaixão, nós temos a caridade dentro do nosso coração. E que nos diálogos nós deveríamos procurar sempre nos entregar de coração, falar com caridade, utilizar então a nossa essência, a nossa amorosidade. E o que é caridade conforme entendia Jesus? No Livro dos Espíritos, na questão 886, o que Jesus disse que é caridade? Caridade é benevolência para todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Né? Vejam que as crianças, elas espontaneamente viram que o outro não tinha nada e elas tinham um sanduíche inteiro, repartiram, nem pensaram duas vezes. Tudo bem que quando eles repartiram, ficou um pedacinho maior, o outro quis. Ok, mas repartiu. Dividiu aquele pedaço com o outro. Essa é a nossa essência. Então, falar com caridade significa falar com respeito em relação ao outro, considerando o outro como o quê? Um espírito imortal, perfectível. Quer dizer, esse indivíduo, por pior que ele esteja hoje na sua encarnação, ele vai chegar um dia à perfeição. Vai chegar. Quanto tempo ele vai levar? Bom, aí vai depender do esforço pessoal, mas que ele vai chegar, vai. Então, ele é um espírito mortal e que vai chegar à perfeição. Então, devemos falar sempre procurando o bem do outro, compreendendo os limites como um estágio do transitório. Quer dizer, se hoje alguém tem limitação, isso vai ser superado. De uma forma ou de outra, isso vai ser superado. Por quê? Porque nós estamos sempre evoluindo. E perdoando os equívocos em razão da impermanência das nossas inferioridades espirituais. Ainda bem. Né? Ainda bem que a gente não fica sempre do mesmo jeito. Ainda bem que nós melhoramos e que nós vamos agregando cada vez mais experiência e com essas experiências mais sabedoria, valores e assim por diante. Então a comunicação não violenta, ela fala que nós devemos buscar um processo de entendimento que vai facilitar a harmonização com as minhas necessidades, com a necessidade do outro, de uma forma empática. Envolve inicialmente uma mudança de foco. Lembra que Jesus mudou o foco do erro da mulher adúltera e disse cada um olhe para dentro de si. Aqui, o Dr. Marshall também faz isso, só que ele faz de uma forma diferente. É mudança de foco. Em vez de ser os meus erros, os nossos erros, ou os erros dos outros, para a necessidade de todos. Não importa quem foi que errou, não importa por que errou, o mais importante, o que todos necessitam neste momento, para entender o que realmente aconteceu. Se aquilo aconteceu, foi por uma situação que está, uma necessidade naquela situação ali, que não está sendo atendida. Daqui a pouco nós vamos explicar um pouquinho melhor. Por outro lado, é essencial aprender uma linguagem que nos permite construir uma relação de confiança com o próximo. Uma linguagem que aumente a disposição de cooperar e apoiar um ao outro. Não é isso que nós queremos em família, ver que um consiga apoiar o outro, não é isso que nós queremos na nossa sociedade, não é isso que nós queremos onde nós nos encontramos, que haja apoio, que haja uma compreensão, que haja uma cooperação. E aí ele fala, o Dr. Marshall, algo muito interessante. Toda violência é a manifestação trágica
de uma necessidade não atendida. Ninguém é violento sem que por trás tenha, no caso, sempre vai ter uma necessidade não atendida. Isso é fundamental. Se o indivíduo está criticando, se o indivíduo está sendo violento, se o indivíduo está sendo agressivo, e porque atrás desta agressividade tem uma necessidade não atendida. E aí, tem 4 componentes fundamentais para que a gente possa entender a comunicação não violenta. Primeira delas, observar. Observar sem avaliações concretas que afetam o nosso bem-estar. Quer dizer, eu vou ver o que aconteceu, mas eu não vou avaliar. Eu não vou imaginar que se isso aconteceu é porque. Eu não vou fazer... ficar imaginando que se aquela pessoa chegou atrasada, eu já colocar, é porque ela é irresponsável. Eu não sei o que aconteceu. Se eu penso, fulano chegou atrasado igual a irresponsável, eu estou fazendo uma avaliação. E quando nós avaliamos, os relacionamentos eles ficam complicados. Porque normalmente a gente observa mais aquilo que o outro faz, mas observa muito pouco, às vezes, o que nós fazemos, o que nós dissemos. Como aquela senhora do aeroporto, alguns já devem conhecer essa história, mas eu acho que ela cabe muito bem aqui, em que ela chegou no aeroporto e faltava ainda um tempo para o avião decolar e ela comprou um saco, né, de pipoca não, de bolacha. Sentou-se e abriu um livro para ler. Tinha um senhor, uma pessoa, um rapaz sentado do lado dela, e aí ela pegou uma bolacha e o rapaz olhou para ela, sorriu e pegou uma bolacha também. E ela olhou para ele com cara de desaprovação. Como assim? Está comendo minha bolacha sem me pedir? E ela pegou outra bolacha e ele olhou para ela, sorriu e pegou outra bolacha. E à medida que o pacote foi diminuindo e ela foi ficando cada vez mais indignada, como que essa criatura tem a cara de pau de comer a minha bolacha, não me dizer nada, ainda sorri para mim. E ela foi ficando cada vez mais irritada com aquela situação. E aí chegou a última bolacha e ela disse assim, agora eu vou ver o que ele vai fazer. E ele pegou a bolacha, dividiu ao meio, deu a metade para ela. E ela, então, naquele momento, levantou furiosa, não disse nada, porque ela disse, se eu fosse dizer alguma coisa, eu ia me desequilibrar por completo. Então, ela levantou com um ar de desaprovação e saiu furiosa. E aí, passou um tempo, foi chamada para entrar no avião, embarcou, e aí ela foi guardar o celular dentro da bolsa. Quando ela abre a bolsa, o que ela encontra dentro da bolsa? Um pacote de bolachas. Ela que estava comendo a bolacha viva. Ela avaliou, achou que ela não verificou, né? Isso é muito comum no nosso dia a dia. Então, observar sem avaliar. Identificar e expressar como nos sentimos em relação àquilo que nós observamos. O que eu sinto em relação a isso. Isso é muito importante. Porque se eu sei o que eu sinto e eu percebo o que eu sinto, fica mais fácil de eu entender e perceber o que o outro sente. Se eu não sei o que eu sinto, fica mais difícil de eu identificar o que o outro sente. Entendem isso? Tá? Então esses passos nós devemos usar para nós e devemos utilizar também para aqueles que nós estamos nos relacionando. Primeiro, qual é o fato? Isso que aconteceu, não vou julgar. Fulano chegou atrasado, ponto. Ah, mas é desorganizado? Ah, mas é... Não. Fulano chegou atrasado. Aí nós vamos ver, identificar o que eu sinto em relação a isso. E aí depois reconhecer a necessidade vinculada ao sentimento. Porque sempre por trás de uma violência existe uma necessidade não atendida. E por trás de um sentimento
existe uma necessidade também. E, por último, pedir o que vai enriquecer a nossa vida. Às vezes nós não sabemos pedir. Nós temos a tendência a dar ordens. Faça isso, não faça aquilo. Esquecemos de saber pedir. Principalmente dentro da família. Isso é muito comum. Bom, a honestidade no dia a dia é quando a pessoa diz o que está errado com o outro, o que eu penso sobre o outro, os meus julgamentos sobre o outro. Normalmente é isso. E aí, como é que a pessoa fala? Você está sempre atrasada. Esta fala é de alguém que está... O quê? Essa fala ela vai ajudar quem ouve? Vai fazer com que a pessoa se torne mais, pontual? Provavelmente não. Você não sabe se organizar. Você é um egoísta. Essa fala, o Dr. Marshall coloca que é uma comunicação alienante. É algo que nós falamos que só irrita e não ajuda em nada. Para vocês terem uma ideia em relação a o que nós falamos e o que nós entendemos diferente, vamos só perguntar a vocês. Se eu disser assim, o cabo foi soldado, o que vocês entendem? Agora é para vocês responderem, tá? Tem duas coisas. Eu quero saber o que vem primeiro, na primeira... O cabo foi soldado. O que vem para vocês? O que vocês entendem? No quartel. Oi? O soldado que virou cabo. No quartel, o soldado que virou cabo. Isso? Que vem primeiro, mas depois dá para pensar. O cabo do microfone foi soldado. Também pode ser o cabo do microfone que foi soldado. E se for uma cozinheira? O cabo da panela. O cabo da panela foi soldado. Vocês vejam que a mesma coisa pode ser interpretada de várias formas diferentes. Então, às vezes a gente diz uma coisa e as pessoas entendem outra. Porque ela entende conforme a sua percepção, conforme a sua experiência. Se é um militar, ele entende que o cabo foi soldado. Cabo, né, soldado militar. Muito bem. Honestidade utilizando a comunicação não violenta. Significa nós dizermos sinceramente como eu estou e o que eu preciso neste momento. É um pouco diferente. E aí a pessoa vai dizer, eu estou desapontada porque eu preciso de respeito. Tá? Vamos supor, a pessoa chegou atrasada. Eu vou dizer que eu estou desapontada, porque qual é a minha necessidade? Respeito quanto ao meu horário, respeito quanto às minhas atividades também. Estou frustrado porque eu preciso de mais ordem. Ou estou decepcionado porque eu preciso de apoio. Aqui é uma forma diferente de nós falarmos a mesma coisa, mas a gente está falando de nós, como nós nos sentimos e o que nós, qual é a nossa necessidade. E aí o Dr. Marshall vai dizer que necessidades são mais importantes do que sentimentos. Por que será? Por que será que necessidades são mais importantes do que sentimentos? Várias coisas nós podemos ir pensando. Então, necessidades são mais importantes do que sentimentos. Quando as pessoas ouvem, e isso aqui é muito importante, tá, gente? Quando as pessoas ouvem qualquer coisa que soa como criticar, elas tendem a investir a sua energia em legítima defesa ou contra-ataque. É importante que quando nos dirigimos a alguém, nós temos claro o que nós queremos de volta. Então, já aconteceu com vocês de vocês começarem a falar algo, até vocês não tinham a intenção de criticar, mas aquilo para a pessoa soou como crítica. E essa pessoa usou toda a sua energia para quê? Ou para se defender ou contra-atacar.
Isso é bastante comum. Bastante comum. Tá? Então, tudo aquilo que soa como crítica, opa, não vai ajudar. Não adianta dizer você é desorganizado. Não adianta. É uma crítica direta. E isso não vai fazer com que a pessoa se torne mais organizada. Talvez a minha fala de raiva e a pessoa faça o quê? Ela queira ver quais são, então, os meus defeitos. E contra-ataque. Muito bem. A crítica, insulto, análise, são expressões sempre trágicas de necessidades não atendidas ou não satisfeitas. Aqui nós vamos dar um exemplo, tá? Esse exemplo de uma mãe que chega em casa e vê as meias sujas jogadas no meio da sala. Aqui é uma situação de família, tá? Muito bem. O que acontece? A mãe chega e diz, é a milionésima vez que eu vejo as meias sujas jogadas no meio da sala. E depois dá ordem, né? Pegue imediatamente e coloque para lavar. Bom, milionésima vez, a gente pode dizer que não é uma verdade. Porque pode ser que seja muitas vezes, mas não é a milionésima vez. Certo? Então, quando a gente fala algo que a pessoa identifica que nós estamos generalizando, ela já rejeita a nossa colocação. Ela rejeita. Isso é importante a gente saber. E às vezes a gente diz sempre, todo mundo, você, sempre isso ou aquilo. Quando a gente diz sempre, a gente está generalizando. Nunca a gente está generalizando. Pode ser que seja muitas vezes, mas não é nem sempre nem nunca. Muitas vezes. Bom, então quando a mãe fala dessa forma, ela já vai ter alguma dificuldade aqui com o filho. E aí ela dá uma ordem. Quem é que adora receber ordem? A gente não gosta, né, gente? Se a pessoa nos fizer um pedido, ok. Mas se a pessoa quer ordenar, isso gera em nós um certo mal-estar. Então não é? Até mesmo em relação a filhos. Faça isso. Eles podem até fazer, mas vão com de bico, né? Bom, mas então, o que a gente faz? Deixamos? Será que é isso que o Dr. Marshall está dizendo? Deixamos? Deixa as meias sujas no meio da sala e vai estar tudo bem? Não. Ele diz assim, ó, que nessa situação existem duas opções. Tá? Ao serem demandadas, as pessoas têm apenas duas opções. Ou vão se submeter à demanda, ou vão se rebelar. Então a criança pode ser que até faça, vai lá, pega a meia suja e bote para lavar. Tá? Ela faz, mas ela pode ficar brava, ficar com raiva. Ou então, ela, naquele momento ali, ela expressa o que ela está sentindo, expressa a raiva. Ou ela se submete, ou ela se rebela. Nenhuma das duas situações é adequada. Por quê? Porque a longo prazo vai gerar o que naquela criança? Vai gerar o quê? Alguma forma de desequilíbrio interno a nível de poder se relacionar com outras pessoas. Ela vai querer também ordenar, ela vai querer também fazer da mesma forma que ela viu que agiu com ela. Então, a longo prazo vai ser desastroso, tanto um quanto o outro. Ok, mas então vamos utilizar a comunicação não violenta nesse mesmo caso. Vamos ver então como é que seria. Aqui a mãe dizendo, filho, quando eu vejo as meias jogadas no meio da sala, vocês veem que está ali do ladinho, isso é um fato. É um fato. Ela não está dizendo que ele é bagunceiro, não está dizendo que ele é desorganizado. Ela só está falando do que está acontecendo. Ela vai dizer, né, eu me sinto irritada, ou pai, eu me sinto irritado. Vai falar do seu sentimento. E aí vai falar da sua necessidade. Porque eu preciso de mais organização na sala ou na casa. E aí a gente vai fazer um pedido. Será que você poderia colocar as meias para lavar?
pedindo. Nós temos trabalhado esse tema com os pais das crianças e dos jovens ali no Seara do Mestre, e a gente já tem tido retornos muito interessantes de mães que estão colocando esse tipo de comunicação em ação e está sendo muito bom. Muito bom. Uma delas disse que quando a mãe sempre falava uma, duas, três, lá pela quarta vez, a mãe já falava brava com a criança, gritava com a criança, você tem que fazer isso e tal, e tal, e tal, não dava certo. E ela disse que tentou usar esses passos. E disse, meu filho, quando acontece tal coisa, a mamãe sente tal coisa. Será que você poderia fazer tal coisa? O menino olhou para ela, mãe, tu tá bem? Porque ela agiu diferente. Ele levou aquele impacto e ele já estava esperando o quê? O mesmo tipo de resposta que ela tinha sempre diante da bagunça dele. Então, esse tipo de comunicação é uma comunicação que é interessante, que melhora os relacionamentos. A gente está falando aqui de casa, mas pode ser com qualquer tipo de relacionamento. Familiar, no trabalho, onde quer que a gente esteja. E interpretações e avaliações. Aqui, de novo, quando a gente fala generalizações, né? Você nunca escuta. Isso é uma comunicação alienante. Quando a gente diz isso, não ajuda. Vamos ver o que aconteceu realmente. Eu perguntei a meu colega se ele poderia me ajudar, mas ele não respondeu. A realidade foi isso. Interpretações, né? Nunca consigo falar com você. Isso é uma interpretação. Agora, usando a comunicação não violenta, liguei 3 vezes para o seu celular, mas você não atendeu. É diferente ou não é? Você não sabe lidar com dinheiro. Você comprou material além do necessário. É diferente, gente? A gente dizer para alguém, você não sabe lidar com dinheiro, ou você comprou material além do necessário. Nessa segunda fala, a pessoa não vai se sentir agredida, mas na primeira, sim. E aí ela vai usar toda a sua energia, lembra daquele outro slide, para contra-atacar ou se defender. Isso fique bem claro em nós. Você é bagunceira? Qual seria? Se a gente for fazer uma observação, ontem você deixou as coisas espalhadas pela casa. Esse é o fato. Vamos lembrar que Jesus disse, não julgueis. E a gente olha, julga o fato e fala a partir do nosso julgamento. A gente já disse que alguém é bagunceiro porque deixou espalhado. Não, a pessoa deixou espalhado. Mas se fosse organizado, não deixaria espalhado. Ok, mas eu estou julgando. E nós temos que ter a possibilidade de não julgamento. Não julgamento. O que é algo ainda difícil para nós, é ou não é? A gente tem a tendência a julgar, a fazer avaliações. Qual seria a vantagem das observações, tá? Observações correspondem à realidade, são fatos. Não dá para contestar, porque é isso. Você deixou as coisas espalhadas pela sala. Agora, se disser você é bagunceiro, a pessoa vai dizer, ela pode contestar. Não, mas eu só deixei isso aqui agora porque eu estava atrasada, porque... E aí? Agora, você deixou as coisas espalhadas, não tem que contestar. Ninguém pode falar do contrário. E observações não são ouvidas como críticas tão rapidamente. Dessa forma, aumentam a probabilidade do outro escutar. Então, se eu fizer uma observação, o outro não vai entender aquilo como crítica de uma forma tão rápida. E aqui, o Dr. Marshall nos diz que 90% do nosso sofrimento acontece por causa de nossas interpretações. Como nós interpretamos o que acontece.
90% do nosso sofrimento acontece por causa disso. Tá? E sentimentos, quando as nossas necessidades elas não estão sendo atendidas, como é que você se sente? Irritado, chateado, confuso, deprimido, desapontado, fraco, infeliz, instável, nervoso, preocupado? Se a gente se encontra assim, é porque alguma necessidade nossa não está sendo atendida. E nós não estamos identificando o que realmente eu estou precisando neste momento. Então nós precisamos identificar em nós, para que a gente possa também identificar no outro e ver o que o outro precisa. E quando nossas necessidades estão sendo atendidas, como é que nós nos sentimos? Animados, calmos, confiantes, emocionados, entusiasmados, relaxados. Né? Não é isso que nós queremos? Por que não fazer diferente? Eu posso continuar fazendo como eu sempre fiz, mas qual foi o resultado que eu obtive? Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que ter atitudes diferentes. Que a gente possa ter atitudes melhores a partir de agora, entendendo que o outro só vai ser agressivo se ele tiver uma necessidade por trás que não está sendo atendida. E por último, lembrando dos pedidos. E fazer um pedido, não vamos pensar que seja tão fácil. Fazer um pedido ele tem que ser bem específico. Tá? Um pedido não específico. Por favor, me compreenda. Se eu disser isso para alguém, a pessoa não vai entender o que eu desejo. Agora, eu posso dizer a ela, você pode falar que você entendeu? Aí eu vou saber o que realmente a pessoa entendeu daquela situação. Quero que você mostre mais respeito. Por exemplo, se alguém entrou sem bater. Pessoa para ela entrar na porta sem bater não é desrespeito, mas ele tem que ser claro. Por favor, bata antes de entrar. Porque se eu disser, eu quero que você mostre mais respeito, para ela isso não é sinônimo de respeito. Nós temos que fazer um pedido de uma forma muito específica. Então, em lugar de nos desgastarmos em meio a situações de conflito, busquemos colocar nosso foco na compreensão dos motivos por detrás das ações das pessoas. Essa atitude é muito mais benéfica do que simplesmente reagir instintivamente a um impulso. E aí o Dr. Marshall faz a seguinte pergunta: o que é mais importante para você? Sentir-se bem ou ter razão? Que possamos lembrar do nosso Mestre Jesus, que nos ensinou a amar, perdoar, a não julgar. Então, se nós queremos relacionamentos mais saudáveis, façamos a nossa parte. Façamos aquilo que nos compete. Com certeza, nós vamos ter uma melhoria significativa na harmonia das nossas relações interpessoais. Obrigada pela atenção.